O quarto livro de Moisés, chamado Números. Primeiro capítulo. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo a sua geração, segundo a casa do seu pai, conforme o número dos nomes de todos varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos e para cima todos os que saem à guerra em Israel. A este contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Este, pois, são os nomes dos homens que estão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Zedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurigzadai; de Judá, Naassão, filho de Aminadab; de Isacar, Netanael, filho de Zuar; de Zubelão, Eliasabe, filho de Elão; dos filhos de José, de Efraim, Elisamar, filho de Amijude; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Giodeni; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gadê, Eliasaf, filho de Dueu; de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação aos príncipes da tribo de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a este homem que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo declaram a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seu pai, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, e a sua geração pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, das cabeças por cabeça, todo o varão, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, a sua geração pela sua família, segundo a casa de seu pai, e seus contatos, pelos números, dos nomes da cabeça por cabeça, todo o varão de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, a sua geração, pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, de tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, a sua geração,
pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos, e para cima todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Judá, 74.600, dois filhos de Isacar. A sua geração pela sua família, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes, dois de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dois filhos de Zebulão, a sua geração, pela sua família, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes, dos que de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, e foram contados dele, da tribo de Zebulão, 57.400. Dois filhos de José, dois filhos de Efraim, a sua geração, pela sua família, segundo a casa do seu pai, pelo número dos nomes, dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dois filhos de Manassés, e a sua geração, pela sua família, segundo a casa de seus pais, e pelo número dos nomes, dois de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Manassés, 32.200. Dois filhos de Benjamim, a sua geração, pelas suas famílias, segundo a casa de seu pai, pelo número dos nomes, dois de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, das tribos de Benjamim, 35.400. Dois filhos de Dan, a sua geração, pela sua família, segundo a casa de seu pai, pelo números dos nomes, dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Dan, 72.700. Dois filhos de Azer, a sua geração, pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dois de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Azer, 41.500. Todos os filhos de Naphtali e a sua geração, pela sua família, segundo a casa de seu pai, pelo número, dois nomes, dois de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Naphtali, 53.400. Este foram contados, que contou Moisés e Arão, os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, e 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois foram 603.550. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Portanto, o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contará a tribo de Levi, nem tomará a soma dele entre os filhos de Israel. Mas tu, pois, os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence,
e eles levarão o tabernáculo e todo o seu vaso, e eles administraram, assentaram o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partiu, o levita desamarraram, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o amarraram, e o entranhos que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentaram as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas deram o cuidado de dar guarda no tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Números, capítulo 2, a ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão, e as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seu pai, ao redor, defronte da tenda da congregação, e assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrão. E Naasão, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 74.600, e junto a ele assentaram as suas tendas a tribo de Isacar, e Netanel, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Isacar, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulão, Eliabe, filho de Elão, será príncipe dos filhos de Zebulão, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Este marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rube, segundo os seus esquadrões, estarão para a banda do sul. Elisur, filho de Debur, será príncipe dos filhos de Rube, e os seus exércitos, e os seus foram contados deles foram 46.500, e junto a ele assentaram a sua tenda a tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão, e o seu exército, e os que foram contados dele foram 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade, e os seus exércitos, e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Rube foram 151.450, segundo o seu esquadrão. E este marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército do levita no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas,
assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. Elisamar, filho de Amijude, será príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército, e os que foram contados dele, foram 40.500, e junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 32.200. Depois da tribo de Benjamim, Abida, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim, e os seus exércitos, os que foram contados deles foram 35.400. Todos que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amizadá, será príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército, e os que foram contados dele foram 62.700. E junto a ele assentaram as suas tendas e tribo, e acessar a Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Assé, e os seus exércitos, e os que foram contados dele foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aiara, filho de Anã, será príncipe dos filhos de Naphtali, e o seu exército, e os que foram contados dele foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelo seu esquadrão foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram ao raiar, e segundo a sua bandeira, e assim marcharão, cada qual segundo a sua geração, segundo a casa de seus pais. Muito obrigado por vocês ouvir a palavra do Senhor até o final. Não se esqueça, se inscreva no meu canal Revestida em Cristo, para chegar mais vídeo e mais a palavra de Deus até vocês. Até a próxima, fique com Deus.